Bem, amigos do Mountain Bike, estamos aqui para conversar sobre a quinta etapa da Copa do Mundo. Lezenhede recebeu essa que foi a penúltima etapa da temporada. O local aí é conhecido por um percurso muito emocionante, paisagens muito bonitas, passagens de alta velocidade na pista, né? E também alguns saltos. E teve vários drops nessa pista, né? Uma pena o Van der Poel não estar por lá. Mas brincadeiras à parte, a gente deseja uma boa recuperação para ele. E a etapa foi novamente recheada de emoções. Né? Talvez a nossa maior emoção tenha sido a vitória espetacular do Henrique Avancini na sexta-feira, na prova de XCC. A gente vai falar sobre isso e sobre muitas outras coisas mais. Né? Já teve aí também a definição da campeã da Copa do Mundo, né? No feminino. Mas, antes da gente detalhar cada coisa, a gente vai conhecer os especialistas que estão aqui hoje. Eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês que estão nos ouvindo. E na minha companhia estão Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Guilherme Bueno. E aí, pessoal, saudações. E Thales Totino. Fala comigo, pessoal. Pô, vamos lá, começando, Danilão, vamos começar pelo feminino aí, traz pra gente os resultados do XCC e depois a gente vai pro XCO. Boa, Gu, vamos lá. Então, relembrando, essa semana de novo é Copa do Mundo, então tem a prova de short track na sexta-feira e a prova de XCO no domingo. Na sexta-feira a gente teve campeã Jenny Risswitz, segundo colocado Ivy Richards e na terceira colocação Jolanda Neff. Indo pro domingo no cross country, a campeã mundial, né, que se consagrou campeã mundial semana passada, levou a prova hoje de novo, Ivy Richards. Segunda colocada Rebecca McConnell, terceira colocada Jenny Risswitz, em quarto Lona Leconte e em quinto Sina Frey. Antes de eu dar as minhas considerações, eu gostaria que começasse hoje Guilherme Branco. Boa, sempre manda pra mim, né, das meninas. Mas eu gosto que eu curta a prova do feminino. Bem, uma das coisas que é importante a gente comentar é que o curso da corrida, né, é um curso relativamente plano, mas com uma velocidade altíssima, né, um curso técnico, muitas raízes, com alguns pontos de ultrapassagem interessantes, uns drops, né, que o Gustavo até mencionou aí anteriormente. E eu, num primeiro momento, eu achei que ia dar... No primeiro momento, não. Ao longo do transcorrer da prova, né? Eu achei que ia dar McConnell. Porque ela pedalou pra caramba. Eu já tinha comentado isso aqui no último episódio que a gente fez a resenha aí da Copa do Mundo, né? Na verdade, do Campeonato Mundial. E eu vi que ela tem vindo, assim, numa sessão progressiva. Eu tava achando que ia dar ela. Mas a Richards mostrou hoje que ela quer mostrar a camiseta do arco-íris dela lá na frente, se mantendo. Deu uma paulada no final e ela acabou, eu estava observando que ela deu o quê? 19 segundos na frente da McConnell. Na quinta volta estava ali por volta, a McConnell estava segundo, né? Em segunda colocação. Na última volta, elas começaram muito próximas uma da outra, cerca de uns 6, era mais ou menos 6 ou 5 segundos entre elas, e ela deu uma pancada, bicho, que aí finalizou lá com 19 de diferença, 19 segundos. Então, assim, realmente mostrou que tem força, colocou pra baixo ali e o bicho pegou. Eu curti, viu? Curti bem a prova do feminino, achei que foi uma prova, assim, bastante... foi mais tática, né? Ela não foi tão... A gente vai falar do masculino daqui a pouco, mas ela não foi tão força bruta quanto o masculino, não. O feminino foi mais tática aí, e deu pra ver que deu certo demais, né? Associado com a força bruta, entre aspas, aí da Richards, que ela é bem forte, né? Final foi dela. Bem legal, curti. É interessante isso da prova feminina, tem uma dinâmica diferente, um estudo de prova ali mais tático, e um ponto que me chamou muita atenção foi os pequenos erros. A gente viu vários atletas cometendo pequenos erros, dois que me chamaram bastante atenção, que estavam ali disputando na frente da prova nos momentos, a Risswitz, um tombo, e a Leconte, com 2 errinhos ali,
ou mais grave, e é isso sempre estava pontuando, parece. Mas vale ressaltar, a LeConte assegurou o título da Copa do Mundo, então ela está com uma vantagem muito grande, construída ao longo da temporada, né, vencendo praticamente todos os eventos, né, até esse momento. Então, isso fez bastante diferença para ela. Foi interessante que, se a gente olhar na primeira volta, a Jenny, a Sinafly e a LeConte abriram um gap ali de 10 segundos, talvez em alguns momentos um pouco mais, mas na hora que passou onde dá o tempo na transmissão, estava 8 segundos. E a Ivy, ela vem fechando esse gap, né? E aconteceu uma coisa que na prova feminina não é tão comum, me parece, pelo menos a gente vê. Até a terceira volta, rodou um pelotãozinho relativamente grande. Não foi quebrando de duas em duas atletas, como quase sempre alguém escapa. Então foi 3 voltas de um pelotão ali de 6, 7 atletas. E isso muda bastante a dinâmica da prova, né? E daí tem uma coisa também que eu acho que contou bastante para o pódio de hoje, foi o furo da Sinafly, né? Se ela não tivesse furado o pneu ali, talvez ela, não sei o que poderia ter acontecido. Queria pegar um gancho aí no que o Thales falou a respeito dos erros, né? Um curso como esse que eu comentei, que é um curso mais rápido, né? Os erros fazem total diferença, né? E eu achei, cara, a Luana muito pressionada, né? Uma pena o Del não estar aqui com a gente para a gente poder fazer essas análises um pouco mais avançadas, mas eu achei ela muito pressionada e ela realmente, eu até pontuei isso, viu, Thales? Na primeira volta ela cometeu 2 erros, cara, que realmente fizeram ela ficar um pouco mais para trás. E ela deu um erro gigante naquela pedra, né? Que é aquele drop grandão, que ela quase caiu, bicho. Quase caiu. E aí ela foi ficando para trás, né? Ela desceu no drift ali. Sabe quando você erra e no desespero você desclipa um pé e senta no quadro? Cara, desceu daquele jeito. Foi isso mesmo que ela fez. Então, eu acho que isso foi bastante importante para a dinâmica da prova aí. E com relação a Risvets, eu achei que ela ia dominar a prova pela maneira como ela começou. Só que ela foi ficando, né, para trás, o gap foi aumentando, e ela só finalizou em terceiro por causa do furo do pneu traseiro lá da Frey, né, que também pedalou bastante, cara. O pace foi muito, muito alto das meninas, né. Eu verifiquei aqui, ele foi crescendo a cada volta. Eu verifiquei, a primeira volta ela foi 13,44, a segunda foi igual, 13,44, a terceira 13,23, a quarta 13,4 e a quinta deu uma caidinha, 13,8. Então, assim, a mulherada acelerou, cara, e foi bem legal ver isso aí, sabe? Esse ponto da Luana é interessante porque durante a prova eu pensei, eu até anotei também, mas eu não estava pensando se eu ia falar ou não. Aí você levantou. Porque eu levantei, fiquei pensando em 2 coisas. A primeira ela anda muito bem quando ela tá sozinha. Então, será que quando tem muita gente perto dela, ela sofre para gerenciar? Só que também tem outro ponto para levantar, que ela estava extremamente doente, ela falou isso há 2 semanas atrás. E quando você pega uma gripe, alguma coisa assim, esse seu reflexo mais fino, às vezes fica prejudicado, né? A gente não sabe se foi Covid, o que foi. Então, às vezes também não dá para bater um martelo e falar que é isso, mas ficar atento nas outras provas que talvez, quando a galera tá mais perto dela, ela tenha essa ansiedade e não consiga gerenciar ali as ações. Mas esse ponto, Dan, porque realmente quem está no mountain bike, compete um pouquinho, principalmente prova de cross country, a gente vê que quando você anda muito próximo dos atletas, tem uma dificuldade de visualização daquilo que você vai fazer ali. Então, realmente interfere no processo e pode ser um ponto que realmente possa ter dificultado o rendimento dela nesse dia. Mas também a gente vale lembrar que no short track tem muito isso. Então, talvez não seja o ponto na parte mais técnica, que demanda mais habilidade técnica, talvez ela sinta essa dificuldade de andar próximo. É interessante que ela estava, acho que foi nas redes sociais, se eu não me engano, ou eu escutei algum comentário a respeito da Luana sobre
os problemas de saúde que ela estava tendo eram problemas estomacais. Realmente ela não entrou em detalhes, mas ela falou que estava com problemas estomacais, que inclusive a afastaram, né, do Mundial que aconteceu na semana anterior. E hoje, depois que ela finalizou, passou pela chegada, ela deitou lá no chão e ficou com a mão assim na lateral. Eu não sei se foi alguma coisa desse drop maluco lá que ela arrumou, ou se é alguma coisa ainda de repercussão disso, mas eu também acredito que ela não deva estar 100% não, mas aí fica questionamento. A gente só viu ela em todas as etapas realmente na frente, né? Ela gerenciando a prova, fazendo o que queria. E na hora que tem os enroscos, ainda mais com trechos rápidos e técnicos como esse que a gente teve nessa prova, talvez seja um ponto importante. Agora eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro da Kate Courtney, que a gente comentou sobre ela também na resenha passada, que estava sumida, né? Hoje ela teve uma performance um pouco mais consistente. Ela ficou em 10º durante um bom período da prova e acabou finalizando em 13º. Lembrando que o mundial dela, o título mundial, foi exatamente nessa pista, né? Só que condições bem diferentes, né? Hoje estava mais seco, né? Bem seco, inclusive. E da vez dela estava um pouquinho mais úmido, tinha chovido um pouco e tal, nos dias anteriores. Mas eu achei que ela se apresentou um pouco melhor hoje. E uma outra que me chamou bastante atenção foi a Alessandra Keller, né, a Suíça, que ela vem recuperando de uma lesão grave que ela teve, né, no membro inferior. Eu não sei se foi uma fratura de fêmur, acho que foi alguma coisa assim. E ela pedalou pra caramba hoje também, terminou em 7º, e ela vem ganhando, retomando o ganho de performance, né, que ela apresentou, por exemplo, na temporada anterior. Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, né, essa turma aí da Suíça aí, a gente tem que ficar de olho aberto mesmo, que a turma bota pra ferver, né. E, de novo, o Del faz falta aqui para uma análise mais profunda, né? Porque a Kate postou, acho que ontem ou antes de ontem, que, pô, ela escreveu que não estava realmente nessa temporada, ela não tinha a forma que ela gostaria de ter, que ela tem que aceitar isso, que vai terminar a temporada o quanto antes para focar para a temporada que vem, para mudar isso. Pelo menos foi a maneira que eu interpretei. E, pô, a partir do momento que ela fez isso, ela andou bem, cara. Eu não sei se ela fez perto de top 10 nas outras etapas. Posso até dar uma olhada, mas ela estava, acho que, bem mais para trás do que isso. Tirou a pressão ali, talvez, né, de resultado, de se mostrar forte. E massa ver essa conversa, porque a gente teve o episódio do Avancini antes das Olimpíadas, se retirando das competições para focar, e acredito realmente que deu resultado, tanto é que ele voltou a desempenhar legal em nível mundial. Em conjunto com a Pauline, encerrando a temporada, falando, pô, velho, deu esse ano, estou satisfeita desse psicológico, de pressão, disso, vou focar em descansar e nos próximos meses a gente prepara novamente para uma nova temporada. Acho que o caminho para os atletas entenderem, talvez, que o processo de desempenho não é só montar na bike, dar paulada e acreditar que vai vencer sempre. Vencer é uma consequência de um processo que vai estruturar ali, e aquilo ali é a pontinha do iceberg. É bem lembrado aí da Pauline, né? Inclusive trazendo um pouco de surpresa para a maior parte das pessoas, que segunda colocada no geral, né? E de repente, não vou correr mais, parece que realmente tá bem cansada, bem desgastada dessas provas. A gente tem visto, né? Ela realmente não estava conseguindo acompanhar, pelo menos essas últimas 2 provas, ela não conseguiu acompanhar no ritmo que ela tinha costume, né? E realmente, né? Esporte de performance, cara, é isso, né? Infelizmente, o atleta tem que se sentir também, né? E verificar. Provavelmente é aquela história, né? Ela deve ter alguma impressão de que se ela se mantivesse nesta prova aí daqui a 2 semanas, né? Que é a de Snowshoe nos Estados Unidos para finalizar, ela talvez não rendesse nada, né? Então, preferível é aquela história, né? Pede para sair, fica tudo bem, vamos começar a preparação já para a temporada que vem. Você comentando, me veio um pensamento de que era mais uma prova que seria num outro continente, então teria de pegar avião, aquele trampo e tal, de adaptação ao lugar, essa sensação de não desempenhar algo,
talvez realmente, vamos poupar aqui algumas semanas, já iniciar esse processo para iniciar o outro processo ainda mais leve. Gostei da atitude dela, e principalmente da atitude do que ela proporcionou em mostrar às pessoas ali, porque nas redes sociais as coisas são muito, não, eu vou vencer e tal, a gente até brincou nos episódios passados, né, que tava todo mundo postando para vencer, né, tipo, eu tô me sentindo um campeão, e aí, de repente, tinham 100 campeões ali para largar, e seria um só o campeão. E aí, mostrar para a galera que, calma, tem isso, tem que saber lidar com esses aspectos que as coisas vão se encaixando. Bom, eu acho que para a gente ir para o masculino, só queria destacar uma coisa, que é a de Holanda, né, que não conseguiu um ótimo resultado, a NEF, mas também falou, acho que ela postou nas redes sociais dela até, que ela está com diversos compromissos de mídia, que ela não imaginava que ser campeã olímpica seria assim. Ela fez uma boa prova no short track, né, mas chegou no XCO, já não conseguiu desempenhar tão bem, mas talvez ela esperasse por isso, de acordo com o que ela trouxe aí. Bom, no masculino, a gente teve 5 brasileiros na prova, então antes de eu falar o resultado geral, gostaria que o Gu trouxesse para a gente. Boa. Falando então um pouquinho dos brasileiros, no XCC a gente teve aí o Avancini como campeão, a gente vai detalhar um pouquinho mais como é que foi essa emoção aí, e depois no XCO, o Avancini acabou ficando na 6ª colocação, foi uma prova também muito massa de se assistir, com muitas emoções. E aí os outros representantes brasileiros, né? Tivemos o Cocuzzi em 38º lugar, o Ulan em 42º, Guilherme Miller em 52º e o Edson Rezende fechando aí a participação brasileira na posição 78. E aí, Danilão, vai lá para o topo da tabela e fala para a gente qual foi o resultado. Bom, vamos lá. Então, na sexta-feira, na prova short track, a gente teve como campeão aí o grande Henrique Avancini. Acho que foi muito emocionante para todo mundo, né? Acho que gerou um pouquinho de felicidade para a galera aí, ver o sorriso dele depois da prova. Acho que eu nunca vi ele sorrindo tanto assim, foi realmente contagiante. Na segunda colocação, Matias Flukier, e em terceiro colocado, o Vitor Koretsky. Quando a gente vai pro cross country, a gente vê que era esperado, né, de acordo com o que aconteceu na sexta. A gente teve o Koretsky na primeira colocação, segundo colocado o Nino Schurter, terceiro Matias Flukier, quarto Alan Hartley e quinto Tituan Carro. Normalmente eu falaria, ou Carode, não sei qual é o jeito certo de pronunciar, mas normalmente a gente falaria só até o top 5, né? Mas vale a pena aí se estender ao sexto colocado, que foi o Henrique Avancini com uma grande prova. Bom, passo a palavra aí então para o grande Thales Totino. Antes de perder o foco, assim, a gente focar nas polêmicas da prova, o que rolou durante essa corrida, que foi realmente uma corrida muito eletrizante, eu gostaria de falar de uma parte que não se mostrou, né? Que são o Ulan, que tem chamado a atenção desde as outras provas que ele tem feito na Europa. Cara, tá consistente, tá ganhando o espaço dele ali e vem fechando ali de maneira consistente no top 40, 50 baixo, top 40 alto, ali tem feito excelente. Cara, é satisfatório ver o Ulan desempenhar dessa maneira, e também a proporção dos outros meninos estarem lá realmente competindo nesse nível, ter esse repertório de diferentes pistas, de formas diferentes da competição. E, bom, é isso. Agora a gente tem que falar o que rolou nessa prova, né? Primeiro, iniciar com uma característica que foi realmente uma prova eletrizante no masculino, de falar, cara, foi muito rápido. Desde o primeiro momento em que a gente começou a assistir a corrida, parecia, no start loop, que foi quase uma volta completa na pista, os caras estavam, assim, acelerando tudo, parecia. E aí, o Gui trouxe uma informação muito preciosa, que são os tempos das voltas. Gui, na primeira volta, no start loop, eles fizeram
próximos às voltas da corrida. Então, assim, a corrida inteira foi alucinante. Conta para a galera aí, Gui, como é que foram as voltas da corrida. De fato, como a gente já tinha adiantado, né, que a corrida do feminino tinha sido mais tática, né, talvez, e que a corrida do masculino teria sido mais na força bruta. E de fato isso aconteceu, né? Então, eu peguei as parciais aqui, ó, a primeira volta foi 11:31, a segunda volta 11:29, a terceira 11:18, a quarta 11:16, a quinta 11:23 e a sexta, cara, foi 10:50. Ou seja, a última volta foi a mais rápida de todas. Os caras botaram pra ferver mesmo, né? Uma prova muito rápida, muito pegada. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, até no feminino, é que a parte me chamou bastante atenção, a parte da Start Lap lá, que era uma subida muito estreita, né? Asfalto. Então dava uma afuniladona assim, né? E depois saía num trecho já de floresta. Então você tava lá no descampadão, de repente vai pra floresta, nessa transição rápida assim de luminosidade, ela afeta bastante e já chegava em 2 linhas, assim. Então era uma descida no meio da floresta, raiz, 2 linhas, e aí quem tava na frente, cara, se deu bem nessa hora, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Porque aí passaram, vamos lá, até o 15º, mais ou menos, passaram com facilidade. Depois começou a fazer aquele funilzão e aí o pessoal sai, enfim, né? Tem que empurrar a bike e tal. Mas foi bem legal isso aí. É legal o tempo de volta que o Gui trouxe, né? Essa dinâmica que quando eu andava a gente brincava. Como é que faz para andar na Elite, né? Você tem que largar para um XCO de 6 voltas, full gás, largar com tudo e fazer a última volta mais rápida. Quando você fizer isso, dá para tentar largar. Pois é, cara, mas o Gui trouxe uma coisa interessante e que interferiu muito na dinâmica da prova, que foi talvez ali um momento que o pelotão ia reconectar, tinha aberto um grupo de 4, 5 atletas ali no início, nas 2, 3 primeiras voltas, onde tinha Avancini, Corex, Nino e tal. Beleza, aí o pelotão, o Milan Vader estava meio que comandando ali junto com o Flukiger, tal, o segundo pelotão para reconectar, não estava muito distante. E de repente, nessas 2 linhas assim diferentes, um escolhe uma linha, o Flukiger vai pela linha de baixo, o Vader vem para cima pela linha de cima, e de repente assim, os dois dividem uma posição super dividida assim. E você não vai dar espaço, vamos dizer assim. Ele bateu na pedra e embolou todo mundo. A gente viu, acho que foi o Marolt xingando ele, assim, levantando o braço, né? Pô, você atrapalhou todo mundo aqui e tal. Enfim, foi a primeira polêmica assim, acontecendo nessa prova. E uma pergunta, Thalinho. Quem estava logo atrás do Vader? Quem o Senhor Destino colocou atrás do Vader? O Simp, né, cara? O cara é azarado, né, velho? Putz. Danilão fica invocado. Mas vale lembrar que o Sink ainda tá cavucando talvez o total, né? Porque finalizou, cara, a diferença dele e do Matias ficou em 340 pontos. Então, dependendo do que acontecer lá em Snowshoe, meu amigo, o Matias também não tá muito sortudo não, hein? De repente, a gente pode ter uma zebra. Vamos lá. Nós já vamos chegar no que o Matias vai sonhar essa noite. Essa noite não, talvez várias noites seguidas. Caraca, eu acho que ele tá sonhando com isso há anos. Tentando seguir meio que a lógica do que aconteceu na ordem da prova, eu acho que depois que formou esse grupo na frente, né, e a gente viu o Avancini por bastante tempo ali, gerenciando muito bem a prova na frente, da maneira que ele gosta, e a gente viu, acho que 2 movimentos bastante polêmicos, que foi o primeiro, o Nino atacando no ponto de apoio, batendo com o braço no Henrique, o Henrique derrubou a garrafa. Eu até antes aqui brinquei, pô, isso tá na regra, mas não é uma atitude pensando em fair play, né? Mas
também não dá para falar, pô, tá errado. Não, o cara tá ali porque ele dá tudo para estar ali, né? E logo em seguida, o Henrique também acredita que retribuiu, né? Que numa entrada, talvez a parte mais técnica da pista, uma pedra que você entrava subindo e logo você descia. Quando chegou no topo, ele dá uma freadinha maior e o Koretsky também freia, talvez mais do que o Avancini atrás. O Koretsky realmente para a bike e daí o Nino tem que desclipar em cima, até um movimento bastante perigoso. Então, pessoal, o que vocês acham disso? Cara, foi interessante assistir isso, porque logo depois dá para perceber, apesar de você não estar ali na emoção, em loco, dá para perceber que o Avancini ficou bolado. O cara, ele botou a faca no dente e falou, cara, eu vou te pegar em algum momento. Tanto é que o Avancini tentou dar um ataque para chegar ali na frente. A gente não observou essa hora, porque parecia que nesse momento o Koretsky e o Nino perceberam isso. Só que eu não sei como o Avancini fez, que ele chegou naquele momento ali na frente. Ele logo na subida, ele atacou forte, o Koretsky acelerou, ele não passou assim, batido, e de repente ele apareceu na frente ali e realizou esse truque, vamos dizer. Bom, eu concordo com o Danilo, a gente que está um pouquinho envolvido em competições, a gente sabe que isso não tem uma regra estabelecida para que, na área de atendimento ali do mecânico, a gente não tem essa regra de que, não, você é obrigado a estabelecer, permitir que o atleta pegue o abastecimento dele. Só que é uma regra não escrita entre os atletas. A gente coopera, porque imagina se fosse uma guerra ali dentro. Não, você vai pegar a garrafinha e faz igual nas Olimpíadas, na maratona, passa um cara jogando todas as águas no chão. Imagina se fosse assim, cada garrafinha que você viesse, você passasse na frente na área do apoio e desse um tapa na garrafa. Isso não tem o fair play, né? O jogo limpo. E só que isso não estava na regra e a gente tem que estabelecer. Assim como a freada do Avancini, que a gente não vê nas outras voltas, não estava na regra. Então ele chega ali, parece que foi algo realmente estratégico para diminuir a velocidade. E quem vale lembrar que o Koretsky, ele parou a bike, mas ele estava ali em cima ainda. A gente vê um esforço dele de conseguir transpor o obstáculo. Já o Nino e o Matias, que estavam um pouquinho para baixo e tinham terminado de subir a pedra ainda, eles tiveram realmente muito mais dificuldade, tanto é que eles precisaram colocar o pé no chão. E na primeira descida, depois dessa ultrapassagem do Nino, que o Avancini ficou sem garrafa, não sei se vocês viram, o Avancini cometeu um erro, levou uma escorregada com a roda de trás, eu falei, nossa, velho, coloca a cabeça no lugar. A gente não sabe se realmente mexeu com ele, mas muito provavelmente, né? Mas enfim, corrida que segue, não aconteceu nada ali. E, bom, isso acho que foi na primeira para a segunda volta, né? E daí, na terceira volta, eu acho que aconteceu outra coisa importante, que foi o pelotão meio que quebrou, o Avancini já começou a ficar ali meio que chiclete, e já dava para ver que competir na frente ia ser difícil. Na verdade, eu conferi aqui, cara, esse quiprocó aí foi na segunda volta, né, que rolou esse estresse aí lá no Tech Feed Zone ali, e depois, na terceira volta, é que aí o pace aumentou bem, cara, porque a primeira volta, pra você ver, foi 11:29, a segunda foi 11:18, foi na hora que a coisa começou a pegar mais, e aí realmente esses dois pelotões, eles ficaram mais separados, né, deu pra visualizar melhor. E aí depois disso foi só a galera lá, né, então foi Reiterle, foi Schurter, Flückiger e Koretsky. Eles ficaram o tempo todo nesse pelotão mais desgarrado na frente. E uma coisa que eu gostaria de salientar de novo aqui, ó, eu já falei nos outros episódios. Reiterle tá bem consistente, ele tá só chegando. Rapidinho a gente vai ver ele incomodando a galera lá na frente, como ele já tem feito. Mas sabe uma coisa que me chamou, tirando a polêmica entre Avancini e Nino, mas falando da Avancini que me chamou bastante atenção, foi uma forma diferente da prova dele hoje.
Eu via que ele tinha alguma coisa diferente. O único momento que eu vi o Avancini realmente acelerando tudo ali foi o momento que ele teve esse desentendimento com o Nino. Em outros momentos, eu vi o Avancini muito consciente do que ele estava fazendo. Ele estava na frente, mas ele não estava na frente aquele, me passou, eu vou te passar. Ele estava na frente, não, me passou, abriu um pouquinho, tudo bem, abriu um pouquinho, eu vou continuar a minha prova aqui. E estava ali consistente, sem ficar dando porrada toda hora. Foi legal ver essa prova dele, foi legal ver ele dessa maneira. Não espero, Avancini, eu gosto do estilo de prova dele acelerando e tal, acho que foi até assim que ele conseguiu o espaço dele, mas foi diferente a prova dele hoje, tirando os momentos da confusãozinha ali. Eu também achei isso, Thales. Achei que hoje ele foi mais analítico, talvez, na prova, né? Se mantendo um pouco mais calmo, né? Não querendo ganhar a todo custo, né? Não que o atleta de alto rendimento não queira ganhar, né? Mas eu percebi ele um pouco mais analítico e mais tomando algumas decisões, né? Com um pouco mais de sobriedade. E uma coisa também que a gente já tinha conversado antes entre nós é sobre essa questão do ritmo de prova, né? Eu achei que o Avancini, ele conseguiu, ele até deu algumas declarações, né? Até para a Red Bull TV mesmo, falando isso, né? Que ele está se sentindo mais conectado na prova e tal, e até na rede social, no Instagram, ele fez uma publicação agora, depois da prova, né? Falando isso, que tá muito feliz com toda essa questão aí parece que o ritmo de prova dele tá retomando, né? Vamos ver, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa interessante aí em Snowshoe, porque, não sei se vocês vão lembrar, ele também foi muito bem na temporada passada lá em Snowshoe. Ele e o companheiro de equipe dele, que cometeram algumas maluquices lá durante a prova, que eu acho que eles mais se embananaram do que tentaram ajudar, né? Então, vamos ver. Eu fiquei bastante satisfeito também com a performance dele. Eu vi que ele não estava se desgastando demais, e essa retomada de ritmo dele acho que foi bem interessante nessas duas últimas participações, né, nos campeonatos aí. Eu acho que o Henrique ele não deixou explícito em momento nenhum, mas ele expôs bastante isso. Ele estava com algum problema, né? Ele não estava. Ele expôs várias vezes que ele não estava se sentindo bem e tal durante a temporada. Eu acho que desde 2019, talvez, no final de 2019. E quando ele ganha o short track, ele fala, a gente até fez um post no Powercast com esse trecho. Ele fala, eu estou muito feliz, não por vencer, mas porque eu voltei a me sentir bem na pista e curti isso. Ele já falou, né, no Mundial que ele tinha gostado de estar competindo, fazia tempo que ele não sentia isso. E hoje, sexta-feira, ele diz de novo que curtiu estar na competição. Então você vê o quanto faz diferença o sentimento do atleta ali, né? O que ele tá. O feeling, né? Eu esqueci qual é a palavra certa para usar. Então, bastante legal. E quanto à postura dele na frente, então, uma coisa que, quando o Gui trouxe o tempo de volta, eu fiquei pensando, e é uma coisa bastante curiosa. Eu estou super especulando, na verdade, e pode ser que não tenha nada a ver com o que aconteceu nessa prova de hoje. Mas é interessante isso. Existem dois motivos principais, né, pelo menos que eu vejo, para você atacar. Um deles tá muito devagar, eu quero abrir um gap, eu quero aumentar o ritmo do pelotão, que eu acho que vai ser melhor para mim. E o outro, que não é nem um pouco lógico, não é nem um pouco intuitivo acreditar, e é engraçado que quando acontece em prova amadora, a galera não sabe o que está acontecendo, que é porque você quer diminuir o ritmo do pelotão. Porque você sempre tem uns 15 segundos ali forte, se você não tá morto. Então você vai, pau, coloca na frente e você tira. Ninguém entende nada. E todo mundo vai ficar atrás e você falar, porque, pô, se esse cara tinha esses 15 segundos aí, o que tá acontecendo? E daí você recupera. Então, é muito complexo de fora olhar e falar assim, o que estava acontecendo ali? O Henrique estava acelerando mesmo, ou ele estava super gerenciando a prova, e como ele ganhou sexta-feira, estava todo mundo com medo dele.
Então, é interessante pensar isso. A análise é realmente uma coisa que acontece nas provas amadoras. Quem escuta a gente e compete também, talvez perceba isso em alguns momentos. Dá um frio na barriga quando seu concorrente te dá uma paulada assim, você fala, putz, velho, tava forte isso aqui, o cara tá acelerando ainda mais. Fala, nossa. Mas, talvez seja o gerenciamento de prova que ele fez e bem possível de ser isso, porque ele estava com a cabeça muito no lugar. Foi legal de ver esse Avancini nesse momento. Mas entra também a questão de conhecer a pista, né? Porque aí você sabe que dependendo do local que a pessoa vai dar o ataque ali, você não precisa nem ir atrás, porque você sabe que o pelotão vai juntar de novo, né? Então acho que aconteceu muito isso nessa prova aí. E é legal levantar esse ponto, porque a gente viu que lá na quinta volta o Avancini chegou no pelotão da frente, né? Então, assim, foram, sei lá, mais de uma hora de prova gerenciando tudo ali. E claro, assim, vamos colocar gerenciando, mas o Gui já trouxe os tempos aí, é alta intensidade, né? Então, é um gerenciamento, entre aspas, né? Mas que rola um gerenciamento. E aí, querendo ou não, na última volta é entregar tudo. Mas, de fato, velho, a galera estava conhecendo bastante a pista e estudando essas. O Nino tem muito característica disso, né? De dar os sprints, mas ele não conseguiu sair, né? Então, assim, foi bem, bem legal ver essa dinâmica aí de todo mundo lá. Pô, foi legal ver o Avancini encostando, só que em que momento que ele encostou, né? Cara, ele encostou no exato momento na transição da quinta para a sexta volta em que o pace aumentou. Sabe? Ele chegou assim, a galera torceu, pegou a morsa, né? Igual a galera fala assim, e deu mais uma esgremidinha ali. Falou, nu! Aí ele deu aquele momento, né? Que a gente falou, pô, o Avancini deu uma chicletada. Não porque ele foi ruim, talvez porque ele fez força para encostar no pelotão. E naquele momento ali a galera recuperou um pouquinho ali na frente, torceu um pouquinho mais e aí apertou demais. Vamos lá, vocês estão falando aí em prova amadora, mas eu acho que não rolou muito amadorismo nessa prova não, porque vamos para mais uma polêmica. O Flukinger deu 2 pauladas tentando dar uma quebrada no pelotão e a galera acompanhou. Na quinta e na sexta volta, ele deu 2 ataques daqueles malucos, né? E o pau quebrando, Nino e Koretsky acompanharam de novo. Na sexta volta, a mesma coisa. Inclusive, depois ele ainda, do ataque dele, o Koretsky estava em segundo, o Koretsky passou, né? Ficou em primeiro. E o Nino também, num trecho técnico, passou ele, né? Então foi nessa história aí que ele ficou no terceiro. Eu acho que ele quis justamente testar, né? Para ver se o pessoal ia ficar, mas a galera entortou mais o cabo e a coisa foi. O Gui falou desses ataques no final da prova. Claramente, a partir da quarta volta, ali todos os ataques era para aumentar o ritmo da prova e era para abrir um gap. Já não eram tão táticos assim para diminuir o ritmo da prova, para gerenciar. E uma coisa que me deixa bastante, que eu fico refletindo, que talvez seja real, é que os ataques da quinta e sexta volta aconteceram muito em seguida do que o Avancini estava fazendo. Então o Avancini encostava, eles atacavam. O Avancini encostava, eles atacavam. Claramente tinha, claramente não, mas talvez tinha um medo ali de falar, pô, se esse cara chegar até o final da prova com a gente, talvez a gente esteja enrolado. E daí no final teve a grande ultrapassagem do Nino, que o Flukiger vai ficar sonhando 2 semanas seguidas, ultrapassagem, 3 voltas antes de acabar a pista. Não tenho nem o que falar. Mas antes de falar disso, que foi realmente espetacular, eu gostei da atitude do Flukiger. Porque, geralmente, os dois suíços, eles têm essa característica parecida. Eles são caras de punch, que dão uma porrada, sustentam um ritmo ali alto, mas não tão alto de pace. O Koretsky já é um cara que segura um ritmo mais alto de pace durante um maior tempo. Ele consegue colocar força, mas ele é mais consistente, vamos dizer isso.
Só que foi uma estratégia legal, porque em todas as competições em que se levantou muito isso, depois do que ele falou do campeonato mundial e tudo em relação ao Nino, ele sempre foi um cara conservador e tentou levar isso um pouco para o sprint, essa disputa. E ele se viu nessa situação de novo. Então ele, tô aqui a 1,5 volta para o final, deixa eu aumentar esse ritmo aqui e ver o que acontece. E ele conseguiu abrir. E conseguiu abrir consideravelmente. Então, talvez não seja aperfeiçoar essa dinâmica porque se ele abrisse aquela quantidade que ele abriu em outro momento, talvez ele tivesse conseguido sustentar essa vantagem. Mas, realmente, que ultrapassagem do Nino naquele momento. Na hora que o Correx vai um pouquinho, começa a abrir, o Nino percebe esse perigo, né? Que o Nino tentou vencer, tanto é que ele aproxima bem rápido no final. Cara, o Nino achou uma coisa por dentro ali e que enfiou a bicicleta. Não sei de onde que esses caras tiram esse espaço. A tomada de decisão dele foi realmente, o que o Del comentou no último episódio, de tomar de decisão de eu vou passar aqui. Eu fui. Ele pegou e foi, simplesmente. E foi muito rápido. Em menos de 3 segundos, o cara tinha 2, 3 bicicletas abertas. Mas parecia que ele estava vendo que o Correx ia embora e falou assim, dá licença aqui, ó, Fluke. Você vai ficar para trás, dá licença aqui de pegar o cara lá, velho. Foi meio assim, só tirou de lado assim e falou, tchau, fica para trás aí, valeu. E como é que foi a cabecinha do Fluke? Ele só balangou a cabecinha assim e falou, de novo, né, cara? Deu uma balançada de cabeça, como quem diz, né? Ferrou de novo, galera. O que aconteceu no Mundial, né, na semana anterior, que o Nino riu e falou, pra mim, o Fluke balançou a cabeça e falou, putz, foi de novo, né? Mas falando sobre essa ultrapassagem, realmente, né, Taz? Linda ultrapassagem do Nino. É que a gente falou, né? Tomada de decisão na hora certa, aí você vê que realmente a experiência nessa hora conta muito, e foi num trecho técnico, né? Então, o Fluke, ele abriu um pouquinho, o Nino passou à esquerda dele, assim, descendo, o Correia já tinha aberto, né? E eu não sei se foi meio que um tapa de luvas, porque vocês lembram, né, que no calor do momento, o Fluker falou que, né, que não teria feito o tipo de ultrapassagem que o Nino fez, parará com ele, mas depois, né, viu que não tinha nada a ver, comentou, né, que tava tudo bem, que tava com a cabeça quente e tal, mas hoje foi assim, foi no estilo. Hoje, não sei, será que foi um tapa de luva, senhores? Talvez, né? E é legal que o Thales falou, não sei aonde eles arrumam esse espaço, e não é eles, velho, é só o Nino. Eu nunca vi ninguém fazer isso na minha vida. Verdade. Impressionante, não é à toa que, pra mim, ele é o maior mountain biker da história, não tem o que fazer. Cara, incrível, incrível. E o ataque do Koretsky é interessante, porque, se eu não estou enganado, ele estava em terceiro, né? E ele ultrapassa e realmente o Nino fica atrás do Fluke durante um bom tempo. E talvez isso tenha sido prominente para ele conseguir abrir o gap. Mas eu estranhei isso do Nino. Na hora que o Correct se acelera e o Nino deixa isso. Talvez faltou um pouquinho de leitura do Nino para disputar o sprint ali. Não que ele fosse vencer, mas para disputar o sprint. Por quê? O Matias, ele vinha de uma aceleração muito forte. Então era nítido que ele, na hora que a galera encostou nele ali, que ele estava meio no gancho. Os caras são fortes e conseguem manter em altíssimo rendimento, tanto é que a gente comentou aqui agora, para competir na elite, em nível consistente, é fazer uma volta muito rápida e aumentar ela no final. Beleza. Só que o Nino ficou ali e ele é desse tipo de estratégia, de ser carregado em alguns momentos, e talvez faltou isso para ele disputar em si. Então, bom, méritos para o Correx e méritos para o Nino também, que fez a estratégia dele e saiu com o segundo lugar. É isso que eu ia comentar. O Koretsky tem méritos pra caramba, pedala muito, a gente já tinha falado, né, sobre o quão técnico ele é, o quão forte ele é também para poder pedalar, e ele mostrou hoje isso, né, com tranquilidade.
e inclusive finalizou aí em terceiro no ranking. Né? O ranking, o overall tá aí, foi lá para terceiro, né? Então tem Flukiger, Sink, Koretsky, Schurter e Sarro, que também sumiu, né? Sumiu, enfim. Mas eu queria destacar, mudando um pouco, né? Aqui, Nino, não tem jeito, né, gente? A gente tem que dar o braço a torcer, o cara pedala pra caramba. Sempre, na verdade, estou falando de braço a torcer, mas eu sempre curti o estilo dele pedalar. Eu curto, apesar das ranzinzices dos bastidores, tudo bem. O cara é muito, muito, muito técnico, muito foda, enfim. Mas eu queria destacar duas, assim como eu fiz os dois destaques, né, na prova feminina, também tem dois destaques aqui do masculino. Primeiro, o Gaze, que eu também já vinha falando sobre ele, saiu também lá da Rabanésima de novo, terminou em 11º, cara. Ele realmente parece que tá retomando a forma. É aquela história, né? Começa também a ter mais motivação, né? Tendo resultados positivos, se motiva mais. Então, tomara, cara, que eu gosto também do jeito dele pedalar. Tomara que ele consiga retomar aí, ficar lá nas cabeças, porque aí nos sprints ele dá trabalho. A gente tava falando da característica do Avancini, né? E é curioso que os comentaristas da Internacional, da Red Bull TV, estavam falando sobre isso, né? Falando, pô, ó, esse pelotão aí, quando desgarraram os dois, né? Ficaram mais afastados, ou mais, talvez, identificáveis os dois pelotões, né? O primeiro e o segundo. Eles comentaram, eles falaram, olha, tá retomando, então a Avancini vinha chegando, né? E o pessoal falando, olha, perigoso. Se o Avancini tiver grudado do pelotão lá da frente, se der um sprint, ele é muito perigoso. E é interessante, né? Essa característica que ele trouxe, né? E aí, cara, o outro destaque é do Anton Cooper, que vinha performando muito bem, estava lá em cima o tempo todo. Inclusive, ele, no short track na sexta-feira, ele começou liderando a prova, né? Puxando o pelotão e tal. Isso tá meio sumido, né? Eu não sei também se já tá fim de temporada, já tá mais cansado, essa coisa que a gente discutiu um pouco também, falando sobre a Pauline, né? Mas terminou em 30º, ou seja, realmente eu esperava um pouco mais dele, eu achei que ele ia novamente ficar um pouco mais lá na frente. Bom, pessoal, em resumo, uma etapa, assim, fantástica. Adorei assistir as duas provas, desde a sexta-feira, foram provas, assim, que realmente tiraram o fôlego da galera. E gostaria de pôr um palpite aqui, um bolão. O que vocês acham? Overall da World Cup. O que a gente pensa, né, aquilo que... Quais vão ser os resultados? Vai ter uma zebra? O que a gente torce aí? Quem puder também, deixa lá os seus comentários no Instagram, marca a gente para a gente saber qual são os seus palpites para esse overall. Diz aí, Gui, o que você pensa? Cara, eu acho que tá tudo aberto, bicho. Eu não sou de ficar em cima do muro, não, que a gente toma tiro dos dois lados, né? Mas eu acho que tá muito aberto. A diferença é muito pequena entre o Fluga e o Sink. E se você for pensar, que a gente tava discutindo, né? Se você for pensar que o Sink anda muito azarado ultimamente e que o Fluga nessas últimas duas etapas que rolaram, ele também não anda muito sortudo, eu acho que tudo pode acontecer. Eu acredito, cara, que o Fluga consiga ser o primeiro aí do overall. O Sink deve se manter em segundo. De repente, o terceiro lugar aí entre o Koretsky e o Schurter, alguma coisa por aí. Agora, eu acho que o Sarru aqui, pelas últimas performances dele, é que ele não vai conseguir se manter em quinto, não, que ele finalizou em quinto, né? Mas, não sei, vamos lá, tá aberto. Eu concordo totalmente com o Gui, acho que a única maior chance, né, para mim, de mudar aí é o Nino com o Koretsky. Eu acho que o restante tende a se manter dessa forma, mas não dá para saber, né? Porque a gente tem também, na próxima etapa, uma prova do outro lado do outro lado da Atlântica, né? E para os europeus isso não é trivial, mas para os brasileiros é normal, para eles, então talvez mude alguma coisa. Ó, eu fiz as contas aqui, tem 375 pontos na jogada, né? E o Correx está 354. Então,
o Sink e o Koretsky ainda pode assumir a ponta caso o Fluke que deu uma cagada aí, não pontue nem no XCC, nem no XCO. Mas o Sink e o Koretsky aí estão muito perto também na tabela, viu? Então, se o Koretsky for bem igual foi nessa etapa e o Sink não for tão bem, né? Não pegar ali top 5, corre o risco de mudar essa segunda posição também. Com certeza, concordo com todos vocês e analisando isso aqui do segundo até ali meados, até o hater ali, se a gente botar ali um pouquinho forçado, ele tá numa disputa aqui desse segundo, se acontecer algo, né? Claro. Só que a gente pensar que vai acontecer algo do Sink até o Saru é algo já mais complicado. Mas, pô, é uma prova que vai ser diferente. Essa disputa pela segunda colocação ali vai ser bem intensa desde a prova de short track. Mas acho que a cereja do bolo dessa disputa está no feminino. Por quê? A gente tem uma diferença de apenas da segunda colocada até a quinta colocada de 130 pontos. E a gente vê que não é uma diferença assim, vamos colocar, cara, impossível de realizar? Não. É uma diferença estreita. Se a gente lembrar que a Prevost não vai competir mais, essa disputa da terceira colocação está muito estreita entre a McConnell e a Avery Richards. Por quê? São apenas 20 pontos. Cara, essa disputa das duas vai ser legal, e principalmente porque a Ivy vem de um desempenho assim, surreal. Ela realmente botou tudo pro Mundial e está desempenhando. Contudo, vale lembrar que a gente vai para uma prova, como o Danilo falou, lá em outro continente, que muda muito o fuso horário, tem jet lag, e isso para atletas que talvez estão acostumados com isso, né, de sair de um lugar, ir para outro, sair do continente americano, ir para a Europa competir, talvez leve esse ponto a favor. Vamos ver. É interessante, não sei se a gente frisou isso com tanta importância igual deveria, mas vale a pena mencionar que o overall já é da LaConte, que pedalou pra caramba as outras etapas, né, como a gente falou, sempre dominando do princípio ao fim, sozinha na frente, então não existe mais possibilidade de ninguém, né, ser primeiro, ou seja, ela é a campeã, né, dessas etapas aí do campeonato mundial, do overall, mas tá tudo aberto, cara, do segundo para baixo, o Feito Thales falou, tá tudo aberto também, né, não tá tão aberto quanto o masculino, que tudo pode acontecer ali para cima, mas no que diz respeito ao segundo para baixo, realmente as distâncias são bem pequenas, né? Eu acho que vai dar uma coisa boa, viu? Eu tô apostando na Richards dar uma paulada de novo aí e a coisa acontecer. Mas, bem lembrado, para os europeus não é uma situação comum. De repente, aqueles que já estão mais acostumados, como a Vancini, por exemplo, né? Que eu acho que a gente pode ver alguma coisa diferente aí nessa etapa. Não sei, eu tô dando esse spoiler e de repente a gente pode ver alguma coisa bastante interessante aqui para nós torcedores, né? E no feminino dá pra ser ousado, hein? Porque a 130 pontos da terceira colocada aqui tem a Hailey Betten, que vai largar em casa. Então, eu acho que pode acontecer bastante coisa no feminino também. É que, claro, quando pensa nesse tipo de pontuação, precisa uma ganhar e a outra perder. É complexo. Mas, bom, a gente se vê daqui 2 semanas para confirmar isso. Gu, como é que fica? Esses foram aí os debates, análises, comentários da quinta etapa. De novo, a gente teve um resultado excepcional do Brasil, né, com o Henrique Vancini, conquistando aí a 6ª colocação no XCO. Os outros brasileiros também representaram muito bem o nosso país. E a gente nos encontra de novo daqui 2 semanas, né, que a gente vai ter a 6ª e última etapa,
entre os dias 17 e 19 de setembro em Snowshoe, nos Estados Unidos, lá na terra do Tio Sam. Fechou? Então, continue ligado nas nossas redes. Essa semana tem episódio novo, tá? Então, fica ligado aí que logo, logo vocês vão poder escutar mais um episódio. Danilão, tem mais algum recado ou a gente despede? Não, vou poupar os recados. Eles já sabem de tudo que tem que fazer, né, galera? Confio em vocês. Valeu, então, galera. É isso aí. Vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.